estamos aqui no CT Gessé Moreira com o time Astral, com o técnico Valdir Bá. Eu queria saber, Valdir, qual é o trabalho que vocês estão fazendo aqui de base com essas crianças? Esse é o trabalho inicial, né? Eu acho que o menino que quer ser um atleta, ele tem que ter uma base, já diz o nome, categoria de base. O que a gente tenta passar aqui para eles? Passar, além da experiência de ter passado, jogado um longo tempo, a experiência na prática mesmo, ou seja, trabalho, além do trabalho físico, né, que é feito trabalho físico, orgânico, também é feito trabalho técnico e tático, né? Trabalho com bola, trabalho de velocidade, trabalho de força, de resistência, de explosão. E é um trabalho ainda numa carga do nível mais leve do que profissional, né? Para eles começarem a sentir como é que funciona realmente, porque eles vão estar na categoria hoje infantil. Então eles têm 2 anos de infantil para depois passar para os juvenis e depois os juniores para chegar a um profissional. Só que hoje o mercado exige que quanto mais cedo você possa revelar o jogador aí com 17 anos, que seria o segundo ano de juvenil, já esteja pronto. Então tem alguns meninos que estão sendo precocemente, né? Então a gente tem que adiantar mais o trabalho, tem que preparar eles cada vez mais cedo. Qual é a pretensão de vocês com esse time? Alcançar algum time maior? Exportar jogadores para fora? Qual é a pretensão de vocês? O intuito do Astral hoje é formar e revelar atletas, né? Não somente para o mercado aqui do Brasil, mas para fora, né? O nosso intuito, lógico, temos um campeonato difícil pela frente agora, que é o primeiro campeonato estadual infantil. São equipes não somente da capital, tem as equipes fortes da capital já conhecidas, né? Atlético, Tio Paraná, hoje o Trieste, que é uma força também, né? E nós, o Astral aqui, estamos trabalhando para tentar chegar junto com essas equipes. Por isso, nosso trabalho é semanal, né? Diariamente, nós temos aí o período de segunda a sábado trabalhando com esses garotos, né? Já fizemos uma pré-temporada, estamos na parte técnica agora. E lógico, o intuito, a gente sabe as dificuldades que encontra ainda, né? Devido a esses clubes já estar um pouco mais à frente na parte logística da coisa mesmo, organização e tudo mais. Mas nós vamos tentar aí fazer um bom trabalho, né? Um bom campeonato para que esses jogadores possam mostrar o valor que tem, né? Ok. Você me confidenciou há alguns minutos que foi jogador do Atlético, saiu do Atlético em 94. Como é que você acha que os pequenos te veem em relação ao profissional, se eles te têm como espelho? Eu acho que todo atleta, o ex-atleta, ele é visto como um espelho, né? Você tem que mostrar aquilo que você viveu. É difícil às vezes, né? Você passar alguma coisa para uma criança que ainda não tem experiência. Então eles ficam às vezes um pouco assustados se você fala em estádio lotado, ou por exemplo a pressão que o jogador profissional tem é muito grande, né? O ser humano em si, ele acha que jogar futebol é só pegar uma bola e correr atrás. E é muito difícil, tem um monte de fatores que podem atrapalhar o meio do caminho, né? Principalmente na cidade hoje. O que mais atrapalha além das dificuldades que sofre em casa, financeira, tem a dificuldade, às vezes uns se desvirtuam para os caminhos aí que, como você sabe, da marginalidade, né, das drogas, e outros conhecem, arrumam uma namorada e dali em diante já não quer mais treinar. A parte da tecnologia, uns querem ficar em lan house, então é difícil você hoje interter esses meninos e mostrar para eles que isso pode ser a profissão deles. É uma profissão difícil, eu digo, uma carreira curta, né? Uma profissão onde você tem muita pressão psicológica, porque você tem que jogar sempre para ganhar, né? Porque está teu nome em jogo, o nome do teu time. Hoje eles não têm o salário, hoje eles não têm ainda o ganha-pão deles, mas se eles forem ser profissional vai ter isso na vida deles. Então eles vão ter que defender o pão de cada dia deles, né? Eles vão ter famílias, né? Eles vão estar abrindo jornais e vão estar falando o bem ou o mal deles, vão ter que aguentar. Então a vida de jogador de futebol, além de ser curta, ela acaba sendo ingrata, porque você doa uma parte da tua vida, acho que, não sei se quase 50%, mas uns 40%, fazendo a parte, e às vezes você não tem um trabalho psicológico, o que eu vou ser depois, o que eu vou fazer depois, e o atleta, como ele viaja muito, tem muito, fica fora, fica difícil estudar, fica difícil acompanhar uma carreira até acadêmica. Então quando ele para com seus 30 e poucos anos, e se vê na situação do que eu vou fazer da minha vida, né? Então a gente tenta falar para os meninos, independente se eles forem ou não um jogador profissional não, sejam homens de caráter, que procurem sempre estudar, a gente cobra bastante isso, né? No meu tempo não tinha tanto, mas hoje a gente tem que cobrar, para que eles possam, no futuro mais breve, independente de ser um atleta profissional ou não, ter uma formação de caráter boa, né? Você falou em apoio psicológico.
o Astral fornece esse apoio, trabalha como que ele trabalha com essas crianças que vão entrar ou pretendem entrar no mercado? O Astral ainda na categoria infantil nós não temos, não temos ainda o psicólogo mesmo, né? Algumas equipes já sei que tem, eu tenho visto que ajuda muito, né? Porque a gente, como a gente trabalha no máximo aí 2 horas dia, né, no campo, a gente não sabe o que passa dentro da casa do atleta, né, do menino. Não sabe como é que vive, como que ele dorme, como que ele come, como que é o relacionamento entre pai contra a família, se mora com pai, com mãe, com tio, se é pai separado, se vive. Então esse tipo de coisa influencia muito dentro do nosso trabalho aqui, né? Eu acho que os clubes hoje, que estão com isso, hoje já tem grandes clubes que já fazem isso faz tempo, como o Atlético Paranaense, o Curitiba está fazendo agora, o Paraná não sei, mas times do Brasil que fazem, estão na frente, porque você consegue trabalhar a parte física e técnica com a gente, mas a parte da cabeça do ser humano é difícil, e às vezes isso dá muita diferença dentro do campo, né? Bom, para finalizar, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua carreira. Já falei que você saiu do Atlético em 94, queria que você contasse a sua trajetória no iniciozinho. Como é que foi, quais foram os percalços do caminho? Bom, eu iniciei carreira de jogador mesmo de futebol no Atlético, mas ainda antes eu comecei no antigo Reno Vicente, que agora é do São Vicente, que hoje é o clube de Reno Vicente aqui do Boa Vista, né? Com a Regina ali e tal. É difícil, a gente quando começa, você não tem uma estrutura de treinamento, você não saber o que fazer para melhorar sua técnica, sua tática, então você acaba fazendo coisas muito erradas, né? Você tenta fazer por conta, fazer corridas aí de 10, 12 quilômetros, acaba lá no futuro breve você começa a ter lesões, porque você não teve um acompanhamento. E hoje é diferente, né? Hoje a gente já tem tudo isso. Então na minha época foi isso, eu comecei, dali do Atlético eu tive uma passagem ainda pelo Colombo aqui na época, e antes de ir pro Atlético Paranaense, do Colombo eu fui pro Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense fiquei de 91 a 94, diretoria de base, juvenil, juniores. Em 92 disputamos uma Copa no Japão, tinha 17 anos, o SBS Cup de Japão. Depois em 92, 94 eu saí do Atlético Paranaense, daí por devido às dificuldades, o Atlético era um clube ainda que não tinha estrutura, pra você ter uma ideia hoje, né, a diferença é muito grande. Então eu tive que voltar a trabalhar, fiquei 2 anos trabalhando. Larguei mesmo a profissão, né, e depois fui jogar campeonato amador aqui de Curitiba pelo Vila Fani, onde a gente foi campeão, e dali eu fui para o Maringá. Maringá em 96, 96 a gente foi campeão da Série B, Série B, disputamos a Série A em 97, 98 eu tive no Prudentópolis. Aí eu tive um convite de ir para a Suíça fazer uma avaliação lá num clube da primeira divisão, que é o FC Sangalo. Fui feliz, passei, fiz um contrato de 3 anos, né, permaneci lá. A gente foi campeão na temporada 2000, onde pude disputar uma Copa UEFA, né, foi muito importante para a minha vida, também uma Champions League, a primeira fase. E depois, retornando em 2001 para o Brasil, ainda joguei na Rio Verdense de Goiás, e no River e no Flamengo do Piauí, né, e voltei ainda a jogar no 2004, o último clube foi o Grêmio Maringá, o Campeonato Paranaense. Daí eu encerrei minha carreira com 29 anos. Obrigada, técnico Valdemar. Eslene Moreira para o Porvilho do Povo. Porvilho do Povo da Faculdade.